Você está fazendo tudo para emagrecer, mas parece que seu corpo não responde? Parece que tem algo te puxando para trás, né? Pois hoje eu vou te mostrar os principais sabotadores que impedem o seu emagrecimento. E o melhor, eu vou te ensinar como vencer cada um deles. Você vai se surpreender com um deles, porque ele está ligado aos seus hormônios e poucas pessoas falam disso com clareza. Deixa eu te explicar rapidinho o que são sabotadores. Eles são comportamentos, pensamentos ou até situações externas que te afastam do seu objetivo. Eles atuam de forma mais sorrateira e às vezes a gente nem percebe que está sendo sabotado por eles. Eu quero te contar uma história de uma paciente minha que chegou ao consultório frustrada, dizendo que sempre acabava comendo demais depois de um dia estressante. Ela era mãe de 2 filhos, trabalhava o dia todo e dizia: Nutri, parece que eu mereço aquele chocolate à noite. Isso é o que chamamos de recompensa emocional com comida. A comida ela se torna um consolo, um carinho, um alívio imediato. Ela usava a comida como um alívio para o cansaço emocional que ela tinha. Toda vez que o dia era puxado, ela se recompensava com comida e isso, claro, né, sabotava o progresso dela. Ela achava que estava sentindo fome, mas na verdade era emocional. Quando eu expliquei isso para ela, foi como se caísse uma ficha grande, entendeu? A gente precisa aprender a diferenciar fome fisiológica e fome emocional. A fome fisiológica é quando o seu corpo realmente precisa de energia. Ela aparece devagar, com sinais físicos como o estômago roncando, dor de cabeça, fraqueza. E isso acontece porque o nosso corpo, ele depende da comida como uma fonte de energia. E no processo de emagrecimento, respeitar essa fome é essencial, porque ela ajuda a manter o metabolismo funcionando bem. Exemplos simples que você pode ver. Você acorda, não come nada, e lá pelas 10 horas da manhã sente o estômago roncando, uma leve tontura. Isso é fome real, fisiológica. Já a fome emocional é aquela que aparece de repente, geralmente ligada às emoções como estresse, tristeza, tédio, ansiedade. Você acabou de almoçar, mas vê um bolo e pensa: eu mereço, tive um dia difícil. Isso é emocional e sim, ela atrapalha o emagrecimento porque você come sem o corpo precisar, o que gera excesso de calorias. Quando não conseguimos controlar essa fome emocional, uma boa estratégia é buscar outras fontes de alívio, como conversar com alguém, caminhar, escrever sobre o que está sentindo e, claro, o acompanhamento profissional ajuda demais. Você tem mais fome fisiológica ou emocional? Para você ver como é comum a atriz Grazi Massafera, aquela que ficou famosa no BBB, virou atriz global, fez novelas de sucesso, recentemente relatou que tem dificuldade em cortar o açúcar da dieta. Ela falou que sente culpa e até uma espécie de dependência, ou seja, mesmo uma pessoa famosa, com acesso a tudo, ela passa por isso. Além disso, muitos de nossos comportamentos repetitivos vêm dos nossos padrões de comportamento. São hábitos que aprendemos e repetimos por anos, como comer assistindo TV, sempre terminar a refeição com sobremesa ou associar a sexta-feira com pizza ou outras coisas. Se a gente não muda isso, fica presa no ciclo do efeito sanfona, que é o sobe e desce de peso. Sabe aquela sanfona que toca no forró? Pois é, o efeito sanfona é tipo isso. O peso ele vai e volta, emagrece e engorda, abre e fecha, igualzinho o movimento da sanfona. Mas diferente da música animada, esse efeito não é nada legal. Além de mexer com a sua autoestima, ele também pode trazer riscos sérios para a saúde, como problemas do coração e até diabetes. Ou seja, não é só uma questão de estética, é coisa séria. E esse sabotador número 1, que é comer pelas emoções. A recompensa emocional, como falei, parece inofensiva, mas vira um padrão. Comer não pode ser uma única fonte de lidar com a vida. Precisamos encontrar outras válvulas de escape. E o segundo sabotador é o famoso chutar o balde. Sabe aquela história do já comi errado hoje? Vou continuar comendo errado o resto da semana.
Isso é um clássico. Eu vou te dar 3 exemplos divertidos de que chutar o balde é: ah, segunda-feira eu volto. Hoje é só sexta-feira. Já comi um pedaço do bolo, agora vou comer o resto. Nossa, errei na hora do lanche, então já vou pedir uma pizza mesmo. Esses pensamentos impedem a consistência, que é o segredo de todo emagrecimento. A consistência não é perfeição, é manter o foco mesmo nos dias difíceis. Eu sei que é desafiador, ainda mais para quem trabalha o dia inteiro, cuidar da casa, dos filhos, dos pais e ainda tem que ter tempo para si. Mas pequenos passos diários valem muito mais do que um grande esforço isolado. Um exemplo, se hoje você conseguiu fazer escolhas melhores no almoço, já ajuda, como em vez de um prato cheio de macarrão com creme de leite e queijo, troque por um macarrão integral com legumes salteados e um fiozinho de azeite. Fica leve, saboroso e você vai se sentir bem melhor depois de comer. Em vez de um bife frito com batata frita, escolha carne grelhada com purê de abóbora e um arroz integral. O almoço colorido, nutritivo, é super gostoso. Tem uma outra dica que é, em vez de uma feijoada completa com tudo dentro, vá com um feijão carioca, com arroz, uma couve refogada, um filé de frango grelhado. Fica mais leve e dá para ter mais energia boa, para se sentir com menos peso e melhorar essa questão da consciência. Lembre-se, essas trocas não são um sacrifício, elas são escolhas inteligentes que respeitam o seu momento e a consistência é isso. O terceiro sabotador é ignorar os hormônios. Pouca gente fala, mas os hormônios da saciedade e da fome são essenciais no emagrecimento. A leptina é um hormônio da saciedade. Ela diz ao cérebro, já comi o suficiente. A grelina é o hormônio da fome. Ela avisa, estamos precisando de comida. Se você dorme mal, vive estressada, come de forma desorganizada, esses hormônios eles ficam mais desequilibrados e o seu comportamento te sabota. Saciedade é aquela sensação de que você está satisfeito, que não precisa comer mais. Quando você come devagar, mastiga bem, escolhe alimentos ricos em fibras e proteínas, sente saciedade. Para equilibrar isso, a qualidade do sono é essencial. E aqui entra a chamada higiene do sono, que inclui evitar telas pelo menos 1 hora antes de dormir, criar uma rotina, dormir e acordar sempre no mesmo horário, evitar cafeína no final da tarde, deixar o ambiente mais escuro e silencioso. Outra coisa também é evitar refeições pesadas à noite. E um outro sabotador, um quarto, é querer o resultado do outro. A gente se compara com pessoas que têm rotinas completamente diferentes. Veja o exemplo da Graciane Barbosa. Ela é uma influenciadora fitness, famosa pelo seu corpo extremamente musculoso. Ela treina pesado todos os dias, segue uma dieta rigorosa há anos e vive para isso. A realidade dela é muito diferente da sua. Agora imagina, uma pessoa comum que tem que cozinhar, trabalhar, cuidar da família. Comparar seu corpo com o dela só gera frustração. E a filosofia ela nos ajuda a refletir sobre isso. Como dizia Epicteto, que é um filósofo estoico, não é o que acontece com você que importa, mas como você reage a isso. Ou seja, foque no seu processo, no que está ao seu alcance. Muita gente tenta emagrecer só com dietas da internet, cortando tudo de uma vez. E aí vira uma briga constante com a comida. A mesma paciente que eu mencionei antes, ela dizia assim, eu não posso ver um chocolate, eu viro bicho. Ela vivia nesse ciclo de culpa exagerada e frustração. Mas a verdade é que você não precisa passar por isso só. O nutricionista, ele é o profissional que vai te mostrar o caminho mais leve, saudável e adaptar para a sua rotina. Nós analisamos o seu histórico, o seu metabolismo, suas preferências e montamos um plano que você consiga manter. Se você fica ansioso, a ansiedade ela é um vilão silencioso. Alguns sintomas são respiração ofegante, agitação, pensamentos acelerados, vontade constante de comer, especialmente doces ou carboidratos. Para equilibrar isso, uma refeição equilibrada ajuda muito. Por exemplo, no almoço, arroz integral mais feijão, uma fonte de proteína como um frango grelhado, salada colorida, um fio de azeite de oliva. E sabe aquela vontade de sobremesa no final de semana? Não precisa abolir.
Com o acompanhamento nutricional, você pode ter receitas de sobremesas saudáveis que cabem no seu plano e podem ser consumidas até durante a semana. Quando você tem uma estratégia nutricional personalizada, a constância ela se torna mais fácil. O nutricionista ele entende o seu momento, as suas dificuldades e monta um plano com metas reais, saudáveis e que respeite a sua individualidade. E cuidado com a balança, ela não mostra só a gordura, mas também ossos, músculos, líquidos e tudo mais. Se você bebeu muita água ou está menstruada, o peso ele pode subir e isso te desmotiva à toa. O mais importante é como você se sente, como estão as suas roupas, sua energia, a sua saúde. Agora me conta, qual desses sabotadores mais aparece no seu dia? É o emocional, o chutar o balde, os hormônios ou a comparação? Se quiser uma ajuda mais próxima, personalizada, eu atendo consultas online. É só me chamar no WhatsApp, o link tá na descrição. A gente conversa rapidinho, você me conta o seu objetivo e em seguida montamos o seu prontuário com todos os dados. No dia da consulta, você vai descobrir quanto precisa emagrecer ou ganhar massa magra, como estão os seus percentuais, quanto de água, o que precisa consumir, quais suplementos são ideais e ainda receber o seu plano alimentar completo em até 24 horas. Vai ser uma hora só sua para tirar dúvidas, receber orientações e sair motivada. Lembre-se, você não precisa fazer isso só, e sim, você pode emagrecer com leveza e saúde.